Rapaziada, eu me sinto muito confortável para fazer minha análise hoje, porque eu sou um dos caras que vem criticando muito a forma que o Vitória vem jogando nas últimas partidas. Então eu tenho propriedade para falar e hoje eu preciso valorizar esse um ponto. Eu preciso enaltecer o que o Vitória fez lá em Belo Horizonte. O Vitória não enfrentou o Mirassol, o Vitória não enfrentou, né, um Juventude, que inclusive ele perdeu. O Vitória não enfrentou uma equipe que vai brigar na parte de baixo da tabela. O Vitória enfrentou uma equipe que vai brigar na parte de cima. Um time com orçamento infinitamente maior que o nosso, com jogadores tecnicamente muito melhores do que o nosso. Então é para a gente valorizar o comportamento que o Vitória teve no jogo. É claro que tivemos gols tomados aí com erros bobos de marcação, né? Talvez se o Vitória tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, mais de concentração, o Vitória não perderia o jogo de hoje. Estava com o jogo na mão durante 2 vezes, é verdade, mas nós temos que enaltecer a postura do Vitória. Ah, Marcos, o Vitória sofreu no final. É normal, gente. É normal o Vitória sofrer num jogo desse. Mas eu posso ser sincero para você, para mim sofreu pouco. Para mim sofreu pouco. E isso parte muito da postura defensiva que o Carpini hoje conseguiu encaixar. O Carpini hoje conseguiu fazer um time competitivo. O que faltou para o Vitória hoje foi ter mais tranquilidade, foi ter mais concentração. Isso que faltou para o Vitória. Mas, de um modo geral, valorizar esse um pontinho, para mim, é de extrema importância. Emocionalmente, questão mental. Vitória vinha precisando pontuar no Campeonato Brasileiro. Era o único time sem pontuar. Agora já pontuamos, saindo da lanterna. Né? Tá bom, não tá bom ainda. Estamos ali, né, em penúltimo colocado. Mas já é um alento, não só pelo resultado alcançado. É um alento pela forma que a equipe se comportou. A linha defensiva muito bem postada, os volantes também muito bem postados. Então, a questão do posicionamento tático defensivo, o Vitória foi quase que perfeito, se não fosse ali a desconcentração nos gols tomados. Temos que valorizar sim, gente. O Vitória entrou no primeiro tempo, né, com a linha média baixa, conseguiu segurar o Atlético Mineiro, não viu o Galo, sabe, com aquela soberania absurda, né? Teve chance, sim. O Atlético, salvo engano, teve uma chance real clara de gol, que foi com o Hulk, e teve outras 2 chances ali de chute de fora da área, né? Uma cabeçada ali que o Hulk estava impedido. E o Vitória teve uma chance clara também, real de gol. O que faltou no primeiro tempo foi o Vitória ter um pouquinho mais, né, de velocidade na transição, para encaixar ali a parte ofensiva. O Mateuzinho não vinha bem no primeiro tempo, o Mosquito também não vinha bem no primeiro tempo, e o Janderson, infelizmente, ele não consegue segurar a bola como o Alejandro fazia. Então faltou isso no primeiro tempo. Viramos para o segundo tempo, aí o Vitória voltou com a postura defensiva praticamente igual no primeiro tempo, só que aí a transição começou a encaixar, o Vitória começou a entrar, o jogo do Vitória, né? Começou a conseguir jogar de forma mais lustra no setor ofensivo, né? O Mateuzinho voltou a entrar no jogo, isso foi muito importante, o Mosquito também participou do gol do Vitória, então os gols saíram de forma que o Vitória conseguiu jogar ali, coisa que não vinha fazendo no primeiro tempo, né? E aí a parte defensiva, apesar de ter se comportado muito bem no dia de hoje, mas aí veio o Atlético Mineiro, veio no ímpeto, no abafa, na vontade, na pressão da torcida, e conseguiu achar 2 gols. Eu acho que temos que valorizar, porque o Vitória foi bem taticamente, né? Os jogadores hoje não têm crítica a ninguém, tá? Apesar de um ter jogado um pouquinho menos do que o outro, jogou mais do que o outro, mas não tenho crítica a nenhum jogador. Eu acho que o comportamento hoje, sobretudo, foi muito importante. O Vitória conseguiu competir, o Vitória conseguiu segurar o Atlético Mineiro, o Vitória conseguiu jogar um jogo de Série A dando perspectiva pra gente. Gente, nós temos que valorizar isso sim. Lucas Halter, um monstro. Um monstro. Halter jogou demais. E fez um gol, inclusive, ainda. Então, eu acho, gente, que não é momento para crítica nesse momento. Falta muita coisa para evoluir, falta muita coisa para melhorar. Tem o Kaiser para entrar, né, que vai fazer uma diferença enorme ali no setor ofensivo. Vai ajudar muito o Renato Kaiser quando estiver bem, né? E esse um ponto traz confiança, né? A galera fica com um pensamento melhor, sabe? Aquela questão negativa, aquela coisa, sabe, de não conseguir vencer, de não conseguir pontuar. Isso mexe emocionalmente.
E eu acho que a partir de agora as coisas tendem a dar uma melhorada. Porque, como falei no meu comentário, Vitória não enfrentou Mirassol, não enfrentou um time que vai brigar na parte de baixo. Vitória enfrentou uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro não é qualquer equipe. Muita gente vai perder ponto para o Atlético Mineiro aí no Mineirão, jogando em Belo Horizonte. É como eu falei também lá no jogo do Flamengo, né? O jogo do Flamengo, o Vitória sofreu, era para valorizar aquele empate, infelizmente tentou ir para cima para ganhar o jogo, acabou perdendo. Né? Você vê, o Flamengo hoje ganhou do Grêmio. O Flamengo ganhou do Grêmio. Então, assim, acho que o Vitória faz um jogo totalmente diferente. Foram 3 jogos diferentes. Contra o Flamengo, o Vitória sofreu pra caramba, mas de fato o Flamengo é absurdo a qualidade técnica. Já no jogo da Argentina, o Vitória teve uma postura defensiva equilibrada, bacana também. Faltou o time querer jogar no setor ofensivo, né? Fazer com que as transições encaixassem. Por isso que o Vitória não venceu Defensa e Justiça. E hoje não. Hoje o Vitória foi 100% perfeito no primeiro tempo, né? Conseguiu no segundo tempo, com as transições, achar o gol, e no finalzinho ali, né, acabou tomando o gol do empate, que foi realmente um banho de água gelada, né? Na verdade, esse um pontinho de hoje, podemos até dizer que foi com gosto de derrota, né? Porque a vitória estava na mão, velho. Estava na mão. Estava na mão por 2 vezes, 2 oportunidades. Mas esse um ponto também, olhando friamente a situação do Vitória, não foi ruim. Não foi ruim. Então espero que o Carpini consiga encaixar, principalmente essa questão defensiva, da marcação, como ele conseguiu encaixar lá no ano passado. Vitória foi muito bem defensivamente e pelo menos esse jogo de hoje dá um alento, dá um sinal. Olha, tem uma luzinha aqui no final do túnel. Então as coisas podem melhorar, podem evoluir, podem dar certo. Vitória conseguindo agora contra o Fortaleza uma vitória dentro de casa, que eu acho que é jogo pra gente vencer, né? Diferente, por exemplo, do jogo do Flamengo, né? Que era um jogo difícil e tal. Não que o jogo contra o Fortaleza não seja difícil, é difícil, mas é um jogo pro Vitória vencer. O Fortaleza não vem bem na temporada, é jogo para fazer 3 pontos. E aí o Vitória vai a 4 pontos. Já começa a sair, dá uma respirada, já começa a evoluir. Isso é importante, gente. Isso mexe muito com o emocional. Você vê que a gente tava vencendo o jogo, eu tava aqui, caramba, que bacana, velho, que legal. Aí toma o gol do empate, dá aquela brochada, dá aquela baixada de ânimo, mas mesmo assim é para valorizar. Olhando friamente, ponto importantíssimo para o Vitória hoje dentro do Campeonato Brasileiro. Então deixa aí sua opinião, deixa aí seu comentário. Como falei, o Halter jogou demais, velho. Que jogador esse Rato, hein? Rato não, esse Halter. Bom jogador que o Vitória conseguiu contratar da equipe do Botafogo. E agora é quarta-feira, Vitória e Fortaleza. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Domingo que vem é Fluminense, na outra quarta é o Cerro Largo no Barradão. Valeu? Tamo junto.